Neste primeiro vídeo sobre os tipos de gráficos disponíveis no Excel, veremos o gráfico de coluna. Bom, o gráfico de coluna provavelmente representa o tipo mais comum utilizado em qualquer trabalho com gráficos no Excel. Além de ser simples de fazer, ele geralmente convém a mensagem que o usuário deseja passar. Um gráfico de coluna mostrará os dados em uma barra vertical. A altura da barra é determinada pelo valor do dado que representa a barra. Os gráficos de barra possuem 7 tipos diferentes e cada um passa uma mensagem distinta. O primeiro deles é este que nós temos aqui. Apenas abrindo a caixa de tipos, você verá aqui em cima que nós temos 7 subtipos para o gráfico de coluna. E cada um deles será discutido separadamente. Então esse primeiro subtipo que nós temos aqui, ele é o colunas agrupadas. Esse tipo de gráfico é utilizado para comparar valores entre categorias. Você pode comparar várias séries de dados em uma categoria X. Basta apenas selecionar as áreas contendo os dados. Então, por exemplo, neste caso, nós temos aqui as nossas categorias no eixo X, que representam janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E cada uma delas compara com o valor seguinte na categoria. Então, por exemplo, em janeiro nós tivemos vendas em São Paulo da ordem de cerca de R$35 mil, ao passo que em fevereiro houve uma queda e os valores estão pouco acima de R$25 mil. Então, nesse tipo de gráfico você tem condição de avaliar o desempenho entre cada um dos valores que representam a nossa categoria X, em outras palavras, o nosso eixo X. O segundo subtipo é de colunas empilhadas, onde as colunas são empilhadas umas sobre as outras. Cada coluna representa uma série de dados. Se mais de uma célula for selecionada para a série, cada célula será plotada contra uma categoria dentro da seleção. Então, colunas empilhadas representam o somatório de cada série de dados. Cada bloco colorido representa um valor específico, o qual é empilhado sobre o valor ou valores mais abaixo da pilha. A mensagem que o gráfico passa é que nos primeiros 6 meses, nesse caso específico, as vendas somam cerca de R$190 mil. Então, se nós selecionarmos aqui a área que representa a informação contida em nosso gráfico, nós podemos ver aqui embaixo que o somatório é cerca de R$190 mil. Então, cada uma dessas barras coloridas representa um valor. Por exemplo, esta primeira barra representa janeiro, que é em torno de R$35 mil, ao passo que esta representa março, que está em torno de R$36 mil, e somadas representam cerca de R$190 mil. O terceiro subtipo, ele é referente às colunas 100% empilhadas. Este tipo é similar ao anterior. A diferença é que os valores são plotados em percentuais do total. Então, se a soma do empilhamento é 100 e um dos itens do empilhamento é igual a 10, este empilhamento representa 10% do total empilhado no gráfico. Então, você poderia, na verdade, neste segundo subtipo, determinar que o valor máximo no eixo de valores é igual a R$190.030 e, na verdade, cada um desses valores, embora eles tenham sido representados em valores numéricos, em valores em reais, eles mesmo assim representariam um percentual do total. Neste caso aqui, como podemos ver, a pilha referente ao mês de fevereiro representa R$39.930, porém, no total, na soma total, ele representa um percentual. O quarto tipo é este aqui embaixo, ou melhor, o quarto subtipo. Ele representa as colunas agrupadas com efeito visual de 3D. Então, as colunas agrupadas com visual 3D são exatamente iguais às colunas agrupadas, que é este subtipo aqui em cima. Observe que o gráfico não é 3D, o gráfico possui um visual 3D. A diferença entre um gráfico 3D e de visual 3D é que o primeiro possui apenas 2 eixos, isto é, o eixo X e o eixo Y, ao passo que o segundo possui 3 eixos, em outras palavras, os eixos X, Y e Z.
O quinto subtipo representa as colunas empilhadas com efeito visual tridimensional. Novamente, o gráfico é igual ao de empilhamento, mas dessa vez com um efeito de 3 dimensões. O sexto tipo refere-se às colunas empilhadas 100% com efeito visual de 3D. O gráfico é igual ao de empilhamento 100%, mas, novamente, o efeito é tridimensional. Observe que a diferença entre este gráfico e o anterior é que o primeiro utiliza os valores contidos nas células para empilhar o total numérico, ao passo que este empilha os percentuais que cada valor representa no total. E, finalmente, nós temos aqui o sétimo subtipo, que representa as colunas 3D. O gráfico de colunas 3D é o que podemos chamar de gráfico 3D, pois os valores são colocados em mais de uma dimensão. Observe que os gráficos 3D apresentados anteriormente, isto é, o quarto, quinto e sexto, eles apenas possuem perspectiva. No caso deste sétimo exemplo, nós estamos gravando aqui os dados para o Rio de Janeiro e para São Paulo e existe uma comparação tridimensional entre os dois. Em outras palavras, Rio de Janeiro e São Paulo são plotados num eixo diferente.